As construções dos colégios fantasmas já são anunciadas por deputados nas redes sociais. O esquema de escolas fake, divulgado pelo jornal O Estado de São Paulo, tem como base o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, vinculado ao Ministério da Educação e controlado pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, do Partido Progressistas. De acordo com a reportagem, o governo federal abandonou 3.500 obras paradas em escolas, porque preferiu dar prioridade à construção de mais 2.000 novas unidades sem ter recursos ou mesmo previsão orçamentária para tanto, o que na prática inviabiliza que as obras saiam do papel. Entre os casos denunciados pelo jornal, o do deputado Vicentinho Júnior, do Progressistas do Tocantins, chama a atenção. Ele afirma que conseguiu quase 210 milhões de reais para construir 25 escolas, 12 creches e 3 quadras poliesportivas para 38 cidades do seu estado, o Tocantins. O Estadão afirma que o deputado conseguiu liberar menos de 3% do dinheiro prometido e que os 5.400.000 já liberados não são suficientes para construir nenhuma única escola. A reportagem ainda destaca que o valor anunciado pelo parlamentar ultrapassa os recursos que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação dispõe para investir. Prefeitos de pequenas cidades também têm anunciado a liberação de dinheiro público do fundo intermediado pelo ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira. Nessa foto, publicada em dezembro no Instagram, Ciro Nogueira está ao lado do prefeito de Arraial, Aldemes Barroso, também do PP. Naquele dia, foi anunciada a construção de uma creche, avaliada em 2 milhões de reais. Segundo a reportagem do Estadão, até agora apenas 10% foram reservados para a obra. O prefeito de São Pedro do Piauí, Júnior Bill, do mesmo partido, também anunciou que o fundo bancaria uma escola de 13 salas, avaliada em 8 milhões de reais. A lei de responsabilidade fiscal proíbe que sejam anunciadas obras que não serão entregues. A denúncia das escolas fakes é mais uma no Ministério da Educação e no Fundo de Desenvolvimento, comandado por Ciro Nogueira, apoiador do presidente Jair Bolsonaro. Na outra denúncia, o MEC teria criado uma espécie de gabinete paralelo de corrupção, comandado pelos pastores evangélicos Gilmar Santos e Ayrton Moura, para liberar recursos públicos para a construção de escolas profissionalizantes. Existe também a suspeita de superfaturamento na compra de 4.000 ônibus escolares. Para investigar os casos, os senadores tentam abrir uma comissão parlamentar de investigação. É evidente que essa nova denúncia atingindo o governo Bolsonaro prejudica no ano de eleição, ainda mais porque atinge a Casa Civil, cujo ministro é Ciro Nogueira, e também o Ministério da Educação. Pode ser que isso também enfraqueça a figura do Bolsonaro, não só em relação aos eleitores, mas na capacidade de fazer articulações dentro do Congresso. Em vídeo enviado para a nossa redação, o deputado José Mário Schreiner, do MDB de Goiás, informou que acompanha a movimentação de dinheiro público em toda a esplanada dos ministérios e que faz os anúncios em redes sociais à medida em que as verbas são liberadas. Já o Ministério Público ligado ao Tribunal de Contas da União pediu ao TCU que investigue as denúncias. O MP ainda pede que o tribunal determine que o MEC não libere novos recursos até que tudo seja esclarecido. O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, o deputado Vicentinho Júnior, os prefeitos Aldemes Barroso e Júnior Bill e o FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, também foram procurados, mas não retornaram. Pondé, mais uma usina de escândalos agora no MEC e escândalo de corrupção. Eu sempre já falei aqui no jornal várias vezes que eu acho que o MEC devia acabar, né? Acho que ele não serve para nada. Ele só atrapalha a vida de professor que está no chão da sala de aula, só produz burocracia, né? Cada hora um burocrata lá inventa uma novidade para atrapalhar nosso dia a dia. Eu acho que devia fechar. Dito isso, né? Outra coisa que eu acho importante é que, assim, esse escândalo pode atrapalhar o Bolsonaro. A população, acho que a população esquece essas coisas, né? Assim, eu não acho que muita gente deixe de votar em alguém porque alguém disse que talvez seja corrupto. Primeiro, porque ele não necessariamente vai acreditar, eu falando do eleitor. Segundo lugar, esse esquema
muitos desses sujeitos aí do Centrão e tal, que estão com o Bolsonaro, se o Lula vier a ganhar, eles vão fazer acordos com o Lula do mesmo jeito. O PT transita pelo mesmo universo fisiológico. Aliás, esse foi o grande trauma que o PT causou na história recente do Brasil, porque o PT era um partido que carregava um pouco a expectativa de que ele iria ser diferente, e não foi. Né? Por isso que a corrupção do PT ela é simbolicamente, acabou sendo mais importante do que outras que existem. Então, a minha impressão é que, assim, que isso não vai dar em muita coisa. Talvez uma CPI a essa altura não aconteça, inclusive porque os caras estão preocupados com eleição e reeleição. Né? Normalmente, as CPIs elas servem para mostrar o que aconteceu, mas não acontece nada, vira pizza. Né? As pessoas, quem lembra da CPI? Da CPI da Covid a essa altura. Então, eu tenho a impressão que é mais um escândalo e eu não acredito que isso pode atrapalhar a governabilidade do Bolsonaro, mas não acredito que isso atrapalhe caso ele seja competitivo na reeleição, que ninguém sabe ainda se ele será. Mas não acho que atrapalha, não. A população isso leva a minha